Ok, vamos lá. Quem já precisou encarar um concurso, pedir uma licença ou entrar com algum recurso no governo federal sabe que está no meio de um jogo. E nesse jogo, a Lei 9.784 de 1999 é basicamente o manual de regras. O que faremos aqui nos próximos minutos é decifrar as jogadas mais importantes desse manual, sabe, traduzir o juridiquês para algo bem claro e direto ao ponto. Quem nunca se viu nessa situação, né? Um processo rolando e aquela sensação de não saber exatamente o que esperar. Pois é justamente para acabar com essa incerteza que essa lei existe, para trazer clareza e garantir que as regras sejam justas para todo mundo. Nosso roteiro aqui vai ser rápido e bem focado. Primeiro, a gente entende a base da lei. Depois, a parte mais estratégica, o que os dados dos concursos nos contam sobre o que mais cai. E aí, a gente mergulha de cabeça nesses dois assuntos, competência e a correção dos atos. Vamos nessa. Então, antes de pular para as táticas de concurso, é fundamental entender por que esse manual de regras existe. Isso aqui não é só burocracia, não. É a espinha dorsal que sustenta toda a relação entre o cidadão e a administração pública federal. A lei tem, na verdade, uma missão dupla. De um lado, proteger os direitos de quem está do outro lado do balcão e, do outro, garantir que a máquina pública funcione de forma eficiente. E olha, um detalhe importante, isso não vale só para os ministérios e agências do executivo, vale também para o Congresso e para os tribunais quando eles estão, por exemplo, organizando um concurso ou gerenciando os próprios servidores. E aí vem a pergunta: como a administração sabe como agir? Bom, ela segue esses princípios aqui. E para ajudar a memorizar, tem uma ferramenta fantástica, o mnemônico Será Fácil Promomô. Cada sílaba dessas é um pilar que guia qualquer decisão no processo administrativo. Legalidade, eficiência, moralidade são as verdadeiras estrelas guia da administração. Certo, agora que a base está entendida, vamos mudar para o modo estratégico. Com uma lei cheia de detalhes como essa, onde é que se deve concentrar a energia? A resposta, como quase sempre, está nos dados. E é aqui que a estratégia começa a tomar forma. Uma análise de provas da FGV dos últimos anos mostra um padrão claríssimo. Olhem só para estas duas fatias maiores do gráfico: competência, com 25%, e anulação e revogação, com mais de 22%. Juntos, eles são os verdadeiros pesos pesados da prova. Isso aqui define a nossa estratégia perfeitamente. Quase metade da prova está concentrada nesses dois pontos. Então, em vez de se perder em um mar de detalhes, o foco vai para onde o impacto é maior. O resto da nossa análise vai ser um mergulho profundo nesses dois tópicos. Vamos lá para o nosso primeiro ponto quente: competência. Parece uma palavra simples, mas é a base de tudo. É a lei que define quem, dentro da administração pública, tem autoridade legal para tomar uma decisão ou fazer alguma coisa. É o ponto de partida. E dentro de competência, existem dois movimentos essenciais. A delegação pode ser visto como empurrar uma tarefa. Uma autoridade passa parte das suas atribuições para outra, que pode ser até do mesmo nível hierárquico. Já a vocação é o contrário, é puxar. Uma autoridade superior traz para si uma tarefa que era de um subordinado. É algo bem raro, temporário e que precisa de uma ótima justificativa. Mas atenção aqui, não é tudo que pode ser delegado, não. E para ajudar, temos outro código para salvar o dia: cenoura. É bom guardar bem esse nome. Fica proibido delegar a edição de atos normativos, como um decreto, a decisão de recursos administrativos e, por fim, matérias de competência exclusiva. Sabe, aquelas que a lei diz que só aquela autoridade específica pode fazer. E ponto final. Chegamos ao nosso segundo tópico campeão de provas. O que acontece quando a administração comete um erro ou simplesmente muda de ideia? Ela tem duas ferramentas muito poderosas para corrigir ou mesmo desfazer os seus próprios atos. E aqui está a distinção que mais importa. A anulação acontece com atos que nasceram com um problema, que são ilegais. Nesse caso, a administração tem o dever, a obrigação de anular. Já a revogação é outra história. O ato é perfeitamente legal, mas ele não é mais conveniente ou oportuno. Aí a administração tem a escolha, o poder de revogar. É a grande diferença entre dever e poder. Certo, mas a administração pode anular um ato ilegal a qualquer momento? Para sempre? Não exatamente. A lei coloca um prazo, chamado de decadência, de 5 anos para anular atos que geraram algum benefício para o cidadão. É uma regra que existe para garantir segurança jurídica, para que as pessoas não fiquem nessa incerteza eternamente. E aqui vem a virada na história.
Essa pequena frase do artigo 54 muda completamente o jogo. O prazo de 5 anos tem uma exceção crucial, se ficar comprovado que a pessoa que foi beneficiada pelo ato agiu de má-fé. Então, a lógica é a seguinte: a boa-fé protege o cidadão com aquele prazo de 5 anos, mas a má-fé quebra essa proteção. Se alguém agiu de forma desonesta para conseguir um benefício, a administração não está mais presa àquele limite de tempo para corrigir o erro. E, para a gente fechar, uma reflexão que vai além do texto da lei, baseada em decisões do próprio Supremo Tribunal Federal. Vimos que o prazo de 5 anos existe para trazer segurança. Mas e quando um ato não é apenas ilegal, mas viola diretamente a Constituição? Será que essa proteção do tempo deveria valer para um erro tão grave assim? É uma questão fundamental que coloca em xeque o equilíbrio entre segurança e justiça.